Você já sentiu aquela saudade do seu eu de alguns anos atrás? Eu não tô falando necessariamente de sentir falta da sua vida naquela época. Talvez você nem queira voltar para aquele momento, mas de alguma forma você sente falta daquela versão de você. Tipo, da pessoa que tinha outros sonhos, outras preocupações, outras amizades e talvez até outros problemas. Mas o mais estranho é que enquanto você sente saudade dessa pessoa, você sabe que ela não existe mais. Porque, querendo ou não, você mudou. E talvez seja justamente isso que torna essa sensação tão difícil de explicar. A gente costuma falar muito sobre sentir saudade de lugares, pessoas, momentos, até épocas da nossa vida. Mas existe uma saudade um pouco diferente. A saudade de nós mesmos. É aquela sensação de olhar uma foto antiga e pensar: eu era tão diferente. E não é só sobre a aparência. É sobre a maneira como você pensava, as coisas que você gostava e a forma como enxergava o mundo e até as pessoas que estavam ao seu redor naquela época. Às vezes você pode olhar para uma foto sua de alguns anos atrás e perceber que aquela pessoa tinha uma versão da vida completamente diferente do que você tem hoje. E talvez nem consiga explicar exatamente em palavras quando essa mudança aconteceu, porque normalmente a gente não percebe que está mudando assim enquanto o tempo passa. A mudança acontece aos poucos. Uma amizade acaba, você começa a gostar de coisas diferentes, muda seus objetivos, conhece pessoas novas, passa por situações que nunca imaginou passar. Você começa a enxergar alguns comportamentos de outra forma, outra perspectiva. E quando percebe, aquela versão antiga de você ficou para trás. Só que tem uma coisa que é muito interessante nisso. Nós não somos apenas aquilo que pensamos que somos hoje. Nossa identidade é construída a partir das experiências que tivemos, das relações que estabelecemos, dos valores que desenvolvemos e das histórias que contamos sobre nós mesmos. Por isso que quando você lembra de quem era no passado, você não está simplesmente lembrando de uma pessoa diferente. Você está olhando para uma parte da sua própria história. E talvez seja por isso que algumas lembranças mexam tanto com a gente, né? Tanto com o nosso emocional. Uma música pode tocar e de repente você se lembrar de uma época inteira. Uma foto antiga pode fazer você se lembrar de pessoas que nem fazem mais parte da sua vida. Um lugar pode trazer de volta uma sensação que você nem sabia que ainda tinha guardado ali. É quase como se uma versão sua antiga estivesse escondida em pequenos detalhes da sua vida. E existe uma coisa ainda mais curiosa sobre isso. Às vezes a gente sente uma falta de uma versão de nós que nem era tão feliz assim. Você pode lembrar de uma época difícil e ainda sentir saudade dessa época. Isso até parece contraditório, porque se aquela época era ruim, por que eu sinto falta dela? Porque talvez você não esteja sentindo falta dos problemas em si. Talvez você esteja sentindo falta de quem você era naquela época. Bem provável que você tivesse menos responsabilidades. Ou talvez você tivesse mais tempo. Ou talvez você simplesmente enxergasse a vida de uma maneira que não consegue mais enxergar hoje de jeito nenhum. Isso acontece porque nossa memória não funciona como uma gravação perfeita em 4K Full HD. Quando lembramos de algumas coisas, a gente reconstrói aquela experiência. E essa reconstrução pode ser influenciada pela maneira como enxergamos a nós mesmos atualmente. Bom, pesquisas recentes sobre a solidão e o autoconceito, por exemplo, mostram que a maneira como uma pessoa entende a própria identidade está relacionada à forma como ela interpreta suas experiências e seus relacionamentos. Então, pessoas com uma percepção mais clara de quem são tendem a apresentar menos sentimentos de solidão, enquanto uma identidade mais confusa pode estar diretamente relacionado com a dificuldade de conexões com outras pessoas e até em conflitos internos. Isso ajuda a entender uma coisa: quando você muda, não muda apenas o que você faz, muda também a maneira como você interpreta aquilo que viveu. Talvez por isso que depois de alguns anos você consiga olhar para uma situação que naquela época parecia enorme e pensar: como isso conseguiu me afetar? Porque você já não é a mesma pessoa que viveu aquilo. E talvez exista uma armadilha quando sentimos saudade de quem éramos. A gente pode começar a acreditar que a nossa versão antiga era melhor. Eu era mais feliz, eu era mais espontâneo, eu tinha mais amigos. Eu não me preocupava tanto, eu gostava mais das coisas. Mas se a gente parar pra pensar, será que realmente era melhor? Ou você está comparando a sua versão antiga, que você conhece através das suas melhores lembranças, com a sua versão atual, que precisa lidar com todos os problemas do presente? Porque existe uma diferença enorme entre lembrar de uma época e viver naquela época. Quando você olha no passado,
você já consegue saber como aquela história terminou. Você lembra das risadas, das músicas boas, das conversas, das pessoas, mas talvez não lembre com a mesma intensidade das inseguranças, dos medos, das coisas que naquela época também incomodavam você. Um estudo sobre experiência de solidão publicado no Jornal da Personalidade encontrou justamente algo interessante. A maneira como as pessoas lembram de como se sentiram quando estavam sozinhas pode não corresponder exatamente ao que sentiram naquele momento. A forma como enxergamos a nós mesmos pode influenciar a maneira como reconstruímos nossas experiências e nossas memórias. Então talvez aquela pessoa que você sente saudade talvez seja uma mistura entre quem você realmente foi e a maneira como foi escolher lembrar daquele momento. Isso exatamente não significa que a sua saudade seja falsa. Ela é real, mas na verdade isso significa que talvez exista algo por trás dela. Talvez você não queira voltar ao passado, ou então talvez você queira recuperar algumas coisas que existissem dentro de você naquela época. Sua coragem, sua vontade de experimentar coisas novas, sua capacidade de se empolgar com coisas pequenas, ou simplesmente a sensação de que a vida ainda tinha muita responsabilidade. E talvez essa seja a parte mais bonita dessa história. Você não precisa voltar a ser quem você era para recuperar aquilo que gostava naquela pessoa. Você pode levar algumas dessas características para quem você é agora, porque crescer não deveria significar abandonar todas as versões anteriores de nós mesmos. Talvez crescer seja justamente escolher o que vale a pena carregar. Você pode deixar para trás alguns medos de algumas pessoas, alguns hábitos e talvez até algumas ideias que não fazem mais sentido hoje. Mas também você pode pegar aquela curiosidade que você tinha quando era mais novo, aquela vontade de conhecer o mundo, aquela forma mais simples de enxergar algumas coisas e colocar tudo isso dentro da pessoa que você está se tornando. Então, por isso que quando você sente saudade de quem você era, a pergunta mais interessante não seria como eu faço para voltar a ser aquela pessoa, mas talvez seja o que aquela pessoa tinha que eu ainda gostaria de ter hoje, porque você não consegue voltar. E sinceramente, talvez você nem devesse. Aquela versão de você viveu o que precisava viver para que você chegasse até aqui. Ela tomou decisões boas e ruins, conheceu pessoas, perdeu pessoas, cometeu erros, aprendeu coisas e deixou outras pelo caminho. Você é, de certa forma, a continuação daquela pessoa. Então, quando olhar uma foto antiga e sentir aquela estranha sensação de saudade, não pense que você perdeu quem você era. Talvez você esteja só percebendo o quanto mudou. E talvez isso seja uma das coisas mais estranhas de estar vivo. Em alguns momentos você percebe que se tornou uma pessoa que a sua versão de alguns anos atrás nem imaginava que existiria. E mesmo que você sentisse saudade dela, ela ainda está aí. Nas coisas que você aprendeu, nas músicas que você escuta, nas histórias que você conta. E principalmente nas pequenas partes de você que decidiram continuar. Talvez você não precise voltar assim quem você era. Talvez você só precise lembrar de algumas coisas que aquela pessoa te ensinou sobre quem você gostaria de ser.